meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com a palavra do Evangelho da Graça. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, dá um joinha. Faça essa palavra percorrer para os seus irmãos, para os seus amigos, para que eles possam entender realmente essa palavra do Evangelho da Graça, que ficou oculto há mais de 12 mil anos. Mas glórias ao nome do Senhor, que Deus tem levantado em vários pontos do Brasil e do mundo, pessoas que têm se despertado para essa palavra. Você que não é inscrito, escreve lá, aperte a opção todas e faça e compartilhe. Você é um bem-aventurado, porque temos crescido junto na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E o tema nessa noite é a prisão de Satanás e o reino milenar. Se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Meus irmãos, quantas vezes você e eu já lemos essa mensagem, esses versículos, e imaginamos na nossa mente fértil um anjo descendo do céu com a chave e com a algema, prendendo um espírito e amarrando e jogando ele no lago de fogo. Primeiramente, precisamos entender que essa figura, Satanás, dragão, antiga serpente, é a mesma palavra. É o homem natural, é o opositor, é aquilo que se opõe contra Deus, desde o Éden. E vai continuar sempre assim. O homem carnal sempre se opõe contra as coisas de Deus. E ele se torna um adversário. A Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. Então, todas essas linguagens de figura eram aquelas pessoas que se levantavam contra Deus, que se tornavam inimigo do povo de Deus. Esses eram os Satanás, o diabo, a antiga serpente. E, primeiramente, nós precisamos entender quem era esse que tinha a chave do abismo. A Bíblia, ela não deixa falha. O Espírito Santo não interpreta ela. A própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. O Espírito ajuda você a procurar, analisar e ver realmente, conhecer a verdade. E Jesus disse que a verdade libertaria. Quem era esse anjo? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que vai nos deixar uma pista quem era esse anjo. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Opa, nós já achamos o anjo. Quem era esse anjo que tinha a chave e a algema na mão? Era Cristo. Ele era esse anjo que desceu e amarrou o valente, amarrou ele. A morte, o inferno foi amarrada, foi aniquilada. 1 Timóteo diz assim, 1 verso 10. E que agora se manifestou, agora não é agora não, é lá, pelo aparecimento do nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual destruiu a morte. Destruiu a morte ou a morte ainda está viva? Ou tem muitas pessoas morrendo no mundo espiritual. Destruiu a morte ou não destruiu? Morte aqui é morte espiritual. Morte física sempre existiu e vai existir. E trouxe à luz a vida
é a imortalidade pelo Evangelho. Se pela mensagem de Adão, pela desobediência de Adão, trouxe morte todos até Cristo, agora Cristo tem uma mensagem. O Evangelho que trouxe vida, matou a morte e trouxe a imortalidade pela mensagem de Cristo. Se pela desobediência de Adão todos morreram, agora pelo Evangelho trouxe a imortalidade, a vida que foi perca em Adão, o Evangelho agora faz essas pessoas reviver. Ele prendeu o dragão. A palavra dragão, meus irmãos, é dada para aquele cenário ali. Herodes foi um dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos filhos de Deus. O dragão fez batalha no céu, céu de Jerusalém. Quando Cristo nasceu, ele fez batalha naquele céu. Jerusalém era dado como céu e terra. Então Heródio matou aquelas crianças para poder atingir Cristo, mas não conseguiu. Então dragão, serpente, tudo é o adversário de Deus, que era do povo de Deus. Apocalipse 20, versículo 13, que diz assim: lançou no abismo, o qual fechou o selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aqui nós vimos que quando Cristo veio, ele prendeu o dragão, prendeu o valente, amarrou aquele poder de Roma, que dominava Roma e Jerusalém, era a besta. Religião e política junto. Roma dominava aquele cenário. O quarto animal terrível que Daniel viu no sonho de Nabucodonosor era aquele animal terrível, Roma, que dominava as nações, que regia as nações. Então, quando Cristo morre, ele amarra esse valente, ele tira a autoridade deles, e ele reinaria 1000 anos com Cristo, aqueles que entenderam a palavra. 1000 anos era um número simbólico, não é literal, porque para Deus um dia pode ser 1000 anos, e um ano pode ser um dia. Deus é atemporal, ele é o dono do tempo. 2 Pedro 3,8, que diz assim: mas vós, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então essa linguagem de figura era já proferida desde o Antigo Testamento. Davi disse: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 lá fora. Então isso era linguagem de figura. Pedro estava alertando aqueles irmãos que estavam ali, porque ele estava dizendo que a vinda do Senhor estava demorando. Mas Pedro alertou eles que eles precisavam permanecer, porque aquele que prometeu, ele era fiel, eles precisavam vigiar. A vinda de Cristo, meus irmãos, eu entendia que era para um futuro, mas hoje nessa metodologia de estudo vai deixar você claramente, com certeza, sem dúvida, usando a Bíblia, que a vinda de Cristo foi para a nação de Israel. Toda a Bíblia vai te jogar para a nação de Israel. Não tem como trazer essa vinda de Cristo para o mundo todo. Ali foi o juízo que a Bíblia sempre trouxe, os profetas sempre veio avisando. Todos eles profetizaram para aquele tempo. O fim seria o ano 70. Colossenses, irmão, 2,15, que diz assim: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente,
e dele triunfou na mesma cruz. Então, quem era o principado e potestade? Eu aprendi que potestade e principado, meus irmãos, era demônio, a autoridade que rondava o crente. Eu nunca tinha paz sem ter uma potestade. Então, Romanos 13 vai dizer que é autoridade. Algumas Bíblias antigas vai dizer toda principado e potestade é Deus que constituiu. Alguns versículos vai dizer que Jesus é o cabeça do principado e potestade. Então, quantos anos eu fiquei enganado pensando que essa palavra potestade era uma potestade do inferno. Que inferno é sepultura? Então essa palavra não existe potestade, demônio. Isso aí foi coisa de Roma que colocou na cabeça daquelas pessoas sem entendimento, igual eu era. Hebreus 2,14, irmão, nós vamos ver aqui que o diabo, o anticristo, o falso profeta, ele foi destruído, amarrado, não aniquilado, porque no final ele iria se levantar novamente. Na cruz foi vencido, mas fisicamente havia rejeição ali, porque o evangelho trouxe a imortalidade, mas o templo de Jerusalém estava de pé pregando o sacrifício, todo o culto judaico. Então ele estava amarrado, porque havia uma mensagem dando vida àqueles que estavam ali naquele céu de Jerusalém. Hebreus 2,14. Portanto, viste que como os filhos são participante comum de carne e sangue, também ele, Cristo, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Mais uma vez o diabo entra em cena. É um diabo mesmo ou é o adversário? É o adversário, é aquilo que se opunha contra Deus, é aquilo que prendia o povo de Deus, era a morte em Adão. Agora Cristo veio e destruiu a morte e amarrou o valente. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. É agora no século 21 ou foi no primeiro século? Porque João não está escrevendo para o Unamai, nem para o Rio de Janeiro, nem para o Brasil. Agora é o juízo deste mundo. Que mundo? Mundo judaico. Aquilo que dominava aquele mundo, aquele século, aquela religiosidade, aquele sistema que dominava o mundo da antiga aliança, que virou mais um covil de ladrões. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem era o príncipe daquele mundo, meus irmãos? O príncipe daquele mundo era as autoridades eclesiásticas. É aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés, legislando as leis de Deus, mas só tinha preceito e mandamento. Mas o verdadeiro mandamento, que era o amor ao próximo, eles invalidavam com as suas religiosidades. E hoje também não é diferente. As pessoas dão mais valor a um prédio do que uma vida que chega lá e pede uma ajuda. Eu já participei disso tudo. Então Jesus diz, agora é expulso o príncipe deste mundo. É agora ou foi lá no século I? Porque as pessoas estão lutando aí contra o diabo, contra o príncipe desse mundo. O mundo já no maligno. Era aquele sistema que estava no maligno. Homem mau. João 14:30 diz assim, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Cristo estava no monte orando das oliveiras. E Judas Iscariote,
tinha maquinado o mal para prender Jesus. Então, quando aquelas autoridades, o príncipe daquelas autoridades do Sinédrio, com os soldados romanos, vem para prender Jesus, Jesus diz assim: já não falarei muito convosco, porque ele seria tirado dos discípulos, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, o príncipe daquele mundo, você sabe que era aquele cenário de Roma misturado com Jerusalém, a política ali, religião e política. João 16. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, o príncipe daquele mundo estava ou vai ser julgado? Porque eu tinha em mente que um dia teria um julgamento. Deus assentaria no trono e viria lá aquela tropa todinha para julgar o príncipe daquele mundo, ou desse mundo. Mas as Escrituras diz claramente, bem entendida, que o príncipe daquele mundo já estava julgado. Então, qual é o príncipe do mundo que vai ser julgado hoje? Se aquele que estava sentado no trono diz: eis que eu faço novo todas as coisas, depois que Jerusalém caiu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, as coisas de Deus só vai entender quem é espiritual. Quem é carnal e não consegue entender, existe um véu sobre a sua cabeça. Para ele, o que eu estou falando e que outros falam nessa linha de raciocínio, nós somos falsos profetas, nós somos anticristo. Mas quem é espiritual, eles vão discernir tudo no espírito, porque a Bíblia, irmão, ela precisa ter esse entendimento, porque não existe nada palpável hoje. Isso aconteceu lá, eles andando, pregando, e essas palavras foi se cumprindo lá. Mas hoje nós precisamos entender quem é espiritual, porque isso aconteceu lá. Então você só vai entender se você entender as coisas do Pai. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então é difícil alguém entender. Geralmente quem está aí massacrado pelo esse entendimento antigo da igreja contemporânea, é difícil entender porque já tem na mente fechada que não pode passar daquela doutrina que foi ensinada, igual disse nosso irmão Paulo. Não sair daquilo que foi ensinado. Mas quem ensinou? Quem ensinou eles foi Paulo. Como é que eles iam sair daquilo que Paulo ensinou eles? De jeito nenhum, porque Paulo é o que recebeu a revelação. Apocalipse 20, verso 7. Ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, quando completasse os 1000 anos, Satanás seria solto da sua prisão. Satanás ali, meus irmãos, era o Império Romano e as suas autoridades. Então, quando Cristo morre, ele, com a morte dele, prende aquela autoridade. A morte espiritual é vencida. E Deus coloca um selo nele, dá uma trégua para que o evangelho fosse pregado. E aquelas pessoas reinassem durante aquele tempo ali, de 1000 anos.
simbolizando 40 anos que durou esse reinado de Cristo. Depois, Cristo, quando viesse na glória do Pai para julgar Jerusalém, ele viria na autoridade do Pai. Ele entregaria o reino ao Pai depois de 70 e Deus passaria a ser um em todos. Então aquele período era de 1000 anos, reinado com Cristo. Cristo veio, pagou a fiança, comprou, mas depois voltou para realmente completar a sua obra e voltar à direita de Deus. O poder volta novamente a ele entrega o reino ao Pai. Jesus de Nazaré ali acaba aquela manifestação e Deus passa a ser um em todos. Paulo diz, aqueles que se unem ao Senhor é um espírito só com ele. Isso foi uma manifestação. Então a prisão de Satanás é quando Cristo vence, o Império Romano fica fraco ali, a palavra é pregada, eles matam os apóstolos, mas não adianta, matava um, surgia 1000, e assim aquela palavra foi apregoada. E quem deu crédito àquela palavra fugiu do cenário de Jerusalém, foram para o monte, foram para outras cidades, porque eles viram que Jerusalém ia ser destruída. Jesus mesmo falou. Então essa prisão ali, essa trégua, durou 40 anos. Depois Satanás seria solto. Quem era o Satanás? Era o Império Romano com seus adeptos, com aquele povo judeu que aliaram a Roma. Então, aquela autoridade de Roma e os judeus voltariam novamente a atacar aquele cenário. Então, quando Satanás foi solto, quando Roma decidiu invadir Jerusalém por permissão de Deus, então nessa hora que o Satanás é solto, que Roma recebe a mensagem para destruir de vez Jerusalém. Depois do ano 70, irmão, o reino expandiu. Quando Deus traz o juízo, Deus usa os romanos, o exército de Deus queria invadir Jerusalém, Deus usou o próprio romanos para executar juízo sobre Jerusalém. O mesmo que ele fez com Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, destruiu o templo, pegou os utensílios, é o mesmo exército. Deus, ele é dono dos exércitos, ele faz o que ele quer. Então Deus usa os romanos para destruir, trazer juízo em Jerusalém. A Bíblia diz que Deus usaria os amantes de Jerusalém, aquela que eles prostituíram com eles, para destruir eles mesmos. E isso aconteceu no ano 70. Então, depois desse juízo, meus irmãos, que aconteceu lá no ano 70, o Satanás ele foi destruído de uma vez por toda. Depois o Império de Roma cai e ele nunca mais se levanta como dominador do mundo. Até hoje, você vê algum romano aí na guerra, sempre aquele estado lá, tranquilo, porque ele foi destruído e Deus assentou no trono de Davi e nunca mais teria fim. Então Jerusalém foi riscado do mapa e no ano 1948 Jerusalém foi novamente constituída pelo voto ainda de um brasileiro. Mas Deus não tem nada com Jerusalém física. Ele tem com a Israel celestial. O reino agora é espiritual. Apocalipse 22, 1 que diz assim: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, depois daquela tragédia de destruição de Jerusalém, João viu essa água saindo do trono de Deus. No meio da sua praça
E de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Vamos parar aqui. Eu entendia que essa árvore da vida, essa água que saía do trono de Deus, e ali no meio dessa praça havia uma árvore que dava 12 frutos. E esses frutos de mês a mês era para a cura das nações. Eu entendia que isso seria na Nova Jerusalém, no lugar celestial. Mas vamos analisar o texto um pouco. Se essa árvore da vida fosse na Nova Jerusalém espiritual, para que ela daria 12 frutos de ano a ano? E era para a cura das nações. Será que lá na glória ou na eternidade, na Nova Jerusalém, igual eu esperava, será que tem nação doente? Você nota que a Nova Jerusalém foi construída depois que a velha caiu? João viu, eis que veio descendo do céu a Nova Jerusalém, o governo de Deus. Meus irmãos, não vai vir nada, Jerusalém já veio, é a nova aliança. Hebreus 12, 18 diz que vocês já chegaram à Nova Jerusalém, a Assembleia dos Justos, justo aperfeiçoado. Ninguém vai para lá, ela veio, você e eu estamos nela. Precisamos ter esse entendimento. E ali não haverá mais maldição na Nova Jerusalém, no governo de Deus, que é um governo espiritual. Não tem maldição. Maldição pode ter na carne. No espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres celestial, não tem maldição no espírito. Nós já estamos assentados com Deus, já estamos ressuscitados. Então jamais tem maldição na parte do nosso espírito. Porque nós entendemos que nós já somos o espírito aperfeiçoado e estamos participando de carne e sangue, mas quando essa barraca for destruída, voltaremos ao estado normal, à eternidade. Não precisamos morrer para reinar e nem para viver a vida eterna. Nós já somos eternos no Espírito. A morte foi morta. Nela estará o trono de Deus. Ué, se essa cidade tinha uma árvore e tinha o trono de Deus, e ali seria cura para as nações, aonde é essa cidade, se não aqui, irmão, o planeta Terra? Que é o novo governo e onde Deus está, que habita em nós. Aqui é o trono de Deus, aonde Deus está, é o trono de Deus. E nós somos o quê? Nós somos casa de Deus, morada de Deus, nação santa, eleita, povo adquirido com propriedade, era eles, nós somos da família de Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Somos nós, somos filhos. Ele está sentado em nós, no trono, a casa dele. A Bíblia diz que Paulo diz, vocês são morada eterna de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, eu fui ensinado que eu precisava buscar Deus. Eu preciso buscar conhecimento de Deus. Porque Deus não é buscado, Deus é adorado em espírito e em verdade. E eu também não preciso ir em outro lugar para adorar a Deus. A adoração hoje é no espírito. Nós podemos reunir como igreja, igual nós reunimos todo domingo, sim. Podemos reunir na sala, sim. Podemos reunir no campo, sim. Porque Deus não é buscado. Deus é adorado em espírito e em verdade. Depois disso tudo, qual é a nossa posição hoje? Se o Satanás já foi morto,
Se o trono de Deus já está aqui, a árvore da vida, ela era para a saúde das nações. O que é hoje saúde para as nações? Se não a palavra de Deus, quando é lida, quando é explanada, e com verdade e entendimento para saber qual é a nossa posição. Porque disseram para mim que eu era um pecador, filho de Adão, e precisaria aceitar Jesus. E isso tudo é ilusão. Nós já somos herdeiros do trono, já nascemos nova criação, não é nova criatura. Apocalipse diz, aquele que estava sentado no trono diz, eis que eu faço novo todas as coisas, quer dizer, quantas coisas? É toda. Então, depois da cruz, depois do juízo, aquele sistema antigo foi tirado, que Deus visitava. Hoje o sistema é novo. Eis que eu faço novo todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. Para todos? Sim, mas todos entendem? Não, eu não entendia. Quando você passa a entender que tudo já se fez novo, você começa a jogar sua bagagem fora. Foi o que aconteceu comigo e com você. Quando você entendeu que você já tinha sido feito tudo novo, para que você carregar a bagagem velha? Então você precisa entender e jogar as coisas velhas que você carregava, porque você já nasceu novo e agora você carrega a coisa velha. Então, meus irmãos, o reino de Deus, o reino de Cristo durou apenas 40 anos. 1 Coríntios 15 vai dizer, depois ele entrega o reino ao Pai. Depois que Jerusalém é destruída, o reino volta ao Pai. E Deus se torna um em todos. Você é a morada do Deus eterno. Anda como filho. Reina. Porque em breve o mundo vai acabar, meus irmãos. Para mim e para você. O mundo acaba, sabe quando? Quando chega o fim da nossa vida. E quantos mundos já acabou aí para trás? Quantas pessoas já se foram? O mundo acabou para o meu avô, o mundo acabou para minha avó. E quando chega aos 80, 75, 90, o mundo dessa pessoa já está acabando. Então viva com intensidade. Viva o reino. Reina em vida e em vitória. Creia que tudo já se fez novo e tome posse. Melhor noite, um abraço, até mais.